Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo seu amor a cada um de nós. Pedimos, Senhor, tudo quanto quebrou a nossa visão, tudo quanto roubou o nosso coração e tudo que seja o bloqueio entre nós e a fé pura, a fé perfeita, a fé elétrica, a fé perseverante, oramos para que possa limpar tudo fora do caminho em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que o caminho e o passado, para que possamos ter uma fé e a oração do seu povo seja respondida em todo momento, para que as montanhas se movam e saiam de cada vida. Eu oro, Senhor, abra o caminho para cada um de nós em nome de Jesus. Revela a sua mente para cada um de nós e faça com que os teus servos, todos os ministros, todos os obreiros, para que sejam frutíferos e progressivos e com sucesso na sua obra e na obra das suas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem respondido. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe, pode se assentar. Nesta noite viemos para Tiago 5. Iremos ver versículo 13 até 20. Eu quero ler a partir do versículo 13. Eu quero que você sublinhe a palavra orar, oração. No versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Olha para o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele. Outra vez a palavra orem. E ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé é a palavra aí da oração. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai. Aí está a palavra outra vez. Orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Está aí outra vez oração. No versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando honestamente. É outra palavra aí. Orou honestamente. Para que não pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Do versículo 18. E orou outra vez. Aí está a palavra. Orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Então, podes ver nestes todos os versículos, em cada versículo, tem uma palavra, orar, orou ou oração, que faz com que seja muito importante e entendamos que a oração é muito essencial, indispensável, central, vital na vida de todo membro da igreja, no membro do obreiro, ministro, na vida do pregador, o pastor, ou as pessoas que estão nos liderando. E nesta noite, viemos para uma mensagem que diz o poder irresistível da oração da fé. O poder irresistível da oração da fé. Então, iremos dividir a mensagem em 3 partes. 1. A oração poderosa da fé. 2. A fé prevalecente dos fiéis. 3. A oração dos buscadores santos e ferventes. Vamos voltar para o número 1. Número 1. A oração poderosa da fé. Voltamos para Tiago 5, 13.
versículo 13. Então podes ver aí, está alguém entre vós aflito, ore. Talvez muitas pessoas podem dizer, eu que tenho feito, mas a minha oração não tem efeito, não tenho nenhuma resposta de oração. Vamos ler outra vez. Está alguém entre vós aflito? Não diz que a pessoa fique preocupada. Muitas pessoas ficam preocupadas depois de oração. Depois de oração, então se preocupam cada vez mais. Não é oração da fé. Está alguém entre vós aflito? Não diz que essa pessoa fica franzida. Então, essa pessoa fica franzida e ora. Depois da oração, então continua a ficar franzida. Então, está alguém entre vós aflito? Não diz que tem que ficar em pânico, ter medo. Há pessoas que nos seus corações estão cheios de medo. Então, qualquer coisa que aconteça, aflição, então começam a entrar em pânico e ter medo. E nesse pânico, então ajoelham e oram. Enquanto oram, a sua mente está na aflição, estão no pânico, estão com medo. Então, a oração que está a fazer está em volta ou está junto com o pânico. Então, depois da oração, continuam a ficar em pânico, não sei o que vou fazer. É por isso que nós estamos a orar a oração da fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ou melhor, suspeite as pessoas, tem que criticar as pessoas. Esta aflição, e aquela pessoa de como é, aquela pessoa como está agindo, é como que estou a suspeitar que a aflição vem daquela pessoa. E quando, depois de oração, não tem orado para ter a aflição resolvida, mas estão a orar para vencer. Estão para vencer aquela pessoa que é suspeito como quem está a trazer a aflição. Então, deixa isso ao lado. Se quer que a sua oração seja efetiva e a oração seja respondida, não tenha medo, não tenha pânico, não seja frisado, não se preocupa, não fica ansioso e não haja suspeita, não haja murmurações nem desobediência, dizia. Não é para evitar este ou aquele. Dizer, estamos a orar, diz, está alguém entre vós aflito? A primeira coisa é lembrar que Deus é seu Deus, e Deus é seu Pai, e que Deus que te deu a promessa, nas bases dessa oração, você vai a Deus em oração, que Ele ora, uma oração fervorosa. E quando orar, tem que lembrar a oração de comando, a oração que suscita a ajuda de Deus. E a oração da certeza, se eu orar em nome de Jesus, isto é o que vai acontecer, que essa pessoa ora. Se orar assim, Deus vai responder a sua oração. Está alguém contente, tem que fazer uma festa? Não siga o mundo. Está alguém contente, despenda o dinheiro, gaste dinheiro? Não. Está alguém contente, tem que publicitar. Eu tenho isto, possuo isto, todos venham ver e se expõe ao mundo. Está alguém contente? Então, neste momento, que a sua moderação seja conhecida a todos, que essa pessoa cante louvores. Cantar canções de louvores ao Senhor. É por isso que quando você orar, de como os apóstolos que escreveram para nós, a sua oração será respondida. Milagres virão dos céus. Amém. Então, iremos considerar aqui 3 coisas sobre o tópico que diz a oração poderosa da fé. Um mandato pertinente, o comando que ainda é efetivo hoje.
o mandato pertinente para os santos que sofrem. Filho de Deus é santo, filho de Deus, irmão, é um dos irmãos, está sofrendo ele ou ela, aflição ou perseguição, o mandato pertinente para os santos que sofrem. 2. O mandato prescrito para os doentes sofridos. Se está a sofrer por uma doença, há uma condição, e o Senhor nos concedeu a condição. Número 3, a cura prometida para os buscadores sinceros. Vamos voltar para o comando pertinente para os santos que sofrem. Então, aqui vamos voltar para o versículo 13. Está alguém aflito? Que ore. Olha para esta pergunta. Está alguém entre vós aflito? Não dá a impressão de que todos na igreja estarão sob aflição. Não dá impressão aí que todo crente, todo membro, todos os membros da família de Deus têm que ficar doente ou têm que estar sob aflição, mas que todos devem passar disto. Não. Se alguém, porventura, alguém na congregação, fora dos 1000 ou milhões de pessoas, está alguém entre vós aflito, tudo bem, alguma coisa deve fazer. Ore. Está alguém contente, cante louvores. Este é o comando, e o comando ainda está lá. Salmos 50, 15. Clama a mim no dia de aflição. A aflição vem de formas várias. E qualquer que seja a vergonha, qualquer que seja o tamanho desse problema, dessa aflição, clama a mim no dia de aflição. Eu o livrarei. Eu pensava que irias dizer amém, e tu me glorificarás. Eu te livrarei e eu te glorificarei. O que você vai fazer? Você vai me glorificar. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que quando as pessoas que não são cristãs vêm, o Senhor tira os seus problemas, dão testemunho, glorificam o Senhor, diz: como é que eu posso ter disso? Como é que isso aconteceu? Eu nunca estive nessa igreja. Sabe o que aconteceu no mês passado? Então, aquela menina disse: eu tinha este problema, este grande problema. Então, grandes coisas aconteceram assim e deu testemunho. Então, que essa pessoa me glorifique. Eu descubro que a igreja, ou pessoas da igreja, quando boa coisa acontece a elas, dizem: eu não acho que eu tenho que glorificar a Deus. Eu não quero falar ao público, porque não sei quem está lá, quem não está. E se eu dar o meu testemunho, não sei o que pode vir a acontecer. Então pensam que está alguém que é mais poderosa para reverter aquilo que Deus fez. Então, por causa disso, Deus livrou-os, Deus respondeu às suas orações, mas mesmo assim ficam com medo, que se derem o seu testemunho, não sabem o que vai acontecer. Então, aquela doença pode voltar. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Ninguém pode reverter a bênção de Deus na sua vida. Você glorifica a Deus e mais coisas vão acontecer na sua vida. É o comando de Deus. Invoca-me no dia de aflição. Então, Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Clama a mim. É o comando que está nos dando. E este comando ainda é relevante no dia de hoje. E este comando ainda é dado a todos hoje. Este comando ainda serve para todos aqueles que têm aflição, aquele que tem problemas, aquele que tem aflição, aquele que tem desafio. E ele não diz diretamente, ele diz diretamente: clama a mim. Ele diz que e responderei. E responder-te-ei. Esta noite o Senhor vai te responder.
Sempre que vieres a Deus e fiel à palavra de Deus, e você dizer, Senhor, é o que o Senhor disse, está alguém entre vós doente, eu tenho que orar. Eu venho na base daquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor mandou, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te revelar, Ele vai revelar uma resposta grande, muitíssimo grande, a cada um de nós, em nome de Jesus. Voltamos para Tiago 5,14, versículo 14, diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Não diz aí que tem que avaliar os presbíteros, julgar os presbíteros e dizer, será que eu posso ir para ele? É o mandamento de Deus. Ele diz, está alguém entre vós doente? E não diz que todos ficarão doentes, não diz. Esta é a porção que Deus deu a todos uma vez e a outra. E esta é uma bênção da parte de Deus. Se você está doente, é a vontade de Deus. Talvez te deu isso Deus. Talvez Deus está a tentar te dar uma bênção desta maneira. Se é uma bênção desta maneira, por que vai nos dizer para irmos à busca do pastor ou a qualquer pessoa para tirar esta doença? Se fosse a vontade de Deus, por que nos mandaria para os ministros dizer que esta é a minha vontade para ir para aquele ministro, ir para aquele pastor e que faça a minha vontade, para a minha vontade seja tirada? Não, doença não é a vontade de Deus, doença não é dádiva de Deus. Está alguém entre vós doente? Então, não porque sempre você ficará doente, mas se por acaso estar alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, sem histórias, sem críticas, sem murmurações. Pastor, não sei porque isso está assim, desta vez estava daquela maneira, não entendo, outra vez estava assim. Então, não vai para os presbíteros para murmurar, para reclamar, para criticar a igreja, ir para os presbíteros para ir dizer quem está a fazer isto, mas aquilo na igreja. Não. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. O óleo e o nome. O óleo representa o Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, então você coloca a mão dos doentes. Você pode ter óleo literal ou não, mas o Espírito Santo está lá. Ele diz, em nome do Senhor, tudo quanto você pedir em nome do Senhor, o Senhor vai te responder em nome de Jesus. Olha para o número 2 aqui. Número 2 ele nos diz acerca das condições prescritas para os doentes sofridos. Qual a condição? Assim que vai orar por si, ou o pastor orará por ele, ou o líder vai orar por ele. A condição prescrita para os doentes sofridos. Tiago 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, olha para isto, pecado enfraquece a oração da fé. Se você cometeu o pecado, então tem que ser perdoado, tem que reconhecer, examina-se. Por que isso acontece? Você está falando mal, você está desobedecendo a Deus, você não está a discernir o corpo de Cristo, não estás lutando contra a palavra de Deus, fizeste algo secreto e Deus está dizendo, está te acordar, não estás escutando a palavra de Deus e por causa disso você pode ter a vara de Deus
e está colocando a vara sobre ti por causa desse pecado, aqui está a condição. Examine-se e se descubra se há algum pecado. Veja versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Confessa, se você achou alguma culpa, você viu alguma transgressão, você descobriu iniquidade. Então aqui está a condição: confessar uns pelos outros e orar uns pelos outros para que se arrejem. E oração feita por um justo que descobriu o pecado, que confessou o pecado, que fugiu do pecado, que foi limpado do pecado, será uma pessoa justa. E a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Aquela pessoa que disse que eu tinha pecado ali, aqui era minha culpa, então confessou essa culpa a Deus, e aquela pessoa que o ofendeu, e o sangue de Jesus Cristo já o limpou, e o Senhor já o perdoou e o libertou, e veja que ele já é um justo, é justificado na presença de Deus. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Lembra, aquele que estava dizendo tinha que ir para os presbíteros. Talvez você é um presbítero, e o presbítero, ele mesmo, então aquele pregador, aquele pastor, aquela pessoa que vai orar por esta outra pessoa, então descobra alguma coisa na sua própria vida. Não há unidade entre ele e a sua esposa. E a falta de unidade entre ele e a esposa quebra a unidade entre ele e o marido, e o esposo. Então, a foto da sua própria família, marido e mulher, está dado para ser a imagem entre ele e o esposo. E quando a união está quebrada, então isso, quando não há perdão entre marido e mulher ou qualquer um da igreja, isso quebra essa união. E alguém está a vir pedir a sua oração, e a pessoa que devia orar, então lembra, o meu coração não está bom para com os membros da igreja, o meu coração não está bem com os ministros, o meu coração não está bem com a minha família. Então organiza isso. Quando ele organiza isso, o Deus perdoa, o Senhor o purifica, então se torna uma pessoa justa, porque Deus perdoa a todos quantos pecaram. E esta comunicação é restaurada entre ele e o esposo e a cabeça da igreja. Então fica uma pessoa justa. Então, quando ele ora, a oração é uma oração fervorosa, uma oração com poder. Então, veja Gênesis 27. Então, restaura a sua esposa. Abimeleque tinha tomado a esposa de Abraão, e agora havia uma doença na família, esterilidade na família, impotência tomou parte da família, então fraqueza tomou parte na família. Então não há outra pessoa para ajudar a ele fora desse problema, exceto o Abraão, que tomaram a sua esposa. Então Deus não tinha que comunicar cura diretamente com ele. Então, não comunicou a impotência diretamente. Deus não comunicou infrutibilidade diretamente para ele. Mas Deus tinha que usar o seu servo, o seu profeta. Mesmo assim, Abimeleque tomou a esposa de Abraão. Coisa preciosa de Abraão. E de onde as promessas de Deus estavam centradas em Abraão, que teria um filho prometido, é o centro. Então, este núcleo da promessa de Deus, da providência de Deus para o profeta, para Abraão, e Abimeleque já tomou. Então Deus disse, então pode ser curado. Eu sei que você era ignorante, você fez sem saber o que eu estava já a fazer, então aqui está o que você deve fazer. Então a condição prescrita
para os doentes sofridos. Agora, pois, restitua a mulher ao seu marido, porque você tirou a sua honra, você tirou a sua posição, você tirou o seu bom nome, você rabiscou o seu bom nome. Você está orando, orando, orando. O Senhor te lembra. Então você dá, quando você trazer a sua dádiva ao altar, então você se lembra, irmão, irmã, esposa, marido, o seu vizinho, o membro, tem alguma coisa contra ti. Deixa essa oração, deixa essa dádiva e volte para lá e reconcilia com seu irmão, com sua esposa, com seu marido, com o membro da sua igreja e diz, quando o fizeres, então volta, ofereça a sua dádiva. Agora, pois, restitua a mulher ao seu marido, porque profeta é o que Deus disse. Pessoas podem não reconhecer Abraão como profeta, mas Deus disse, o homem é profeta. Abimeleque pode não saber como, não conhecer a ele como profeta, mas Deus disse, ele é profeta. Então a esposa não reconhecia como o profeta, mas Deus disse, ele é profeta. As pessoas ao seu redor podem não saber, não conhecer a ele como profeta, mas ele é profeta. E orará por ti para que vivas, porém, se não lhe restituir, então você pensa que vai resolver o seu problema por jejum e não restituir. Você pensa que vai resolver a coisa dando dinheiro e não restituir. Se você não restituir, você pode ir parambolar em todo lugar. Você pode dar cabrito, pode dar ovelha, terreno e não restituir. Se você dar terreno ao Abraão, esse terreno não vai produzir o filho prometido Isaac. Então, depois deve Jacob ajudar até Jesus. Então, se você tivesse dado terra, casa, muita coisa, dinheiro, e não restituir, e essa esposa dele, Sara, a promessa de Deus para ele e a promessa de Deus para todo mundo, então seria problema. Então, se você não restituir, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Tudo bem. Então, tinha esterilidade. Então, devia passar da esterilidade para uma situação pior, se não restituir. No versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão e Abimeleque. Tudo bem, isso é bom, é bondoso isso, é generoso, mas ainda não fez o resto. Então, há pessoas que substituem a obediência requerida com aquilo que eles pensam. Tudo bem, eu vou fazer isto, se está tudo bem, mas se você ainda não fez aquilo que Deus quer, ainda não estás lá, somos dito, e restituiu a Sara, sua esposa, aí está, e restituiu Sara, sua mulher. Esta é a condição. E você sabe que existem pessoas que estão no meio da restituição e pensam que estão falando para outras pessoas, restitua a sua esposa. Se você tem a segunda, terceira esposa, restitua. Não vasculham a sua própria vida, não examinam a sua própria vida, o que devem tirar, o que tiraram daquele que se chama profeta, o que tiraram daquele homem que se chama seu servo. O que tiraram daquele homem que Deus chama seu amigo? Não pensam nisso. Que apenas falam para outras pessoas, se você tem segunda ou terceira esposa, restitua. Então, eles próprios mesmos não entendem que há coisas que tem que vasculhar na sua vida. Se quer fazer uma oração da fé, é a oração que Deus vai responder, então tem que restituir a dignidade do homem, a dignidade ou a honra que você tirou, dizia, o direito que tirou,
os direitos humanos dizem que podem lutar para as pessoas que tiraram os seus direitos, mas na igreja, então tira o direito daquele, tira o direito daquele, e oramos, é como estamos a bater uma parede. Então o Senhor está dizendo, não há nenhum anjo que vai lutar por aquele homem, mas eu sou Deus, Deus da justiça. Então ele diz, faça isso e tudo estará bem. Eu disse, tudo estará bem. Olha, versículo 17 ali, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e sua mulher. E Abimeleque, ele cumpriu a condição, e Abraão estava feliz, o seu coração estava feliz. Qual era a condição do seu coração quando a esposa foi tirada? Então podia pensar em muita coisa. Por esta mulher, Deus disse que vou te dar felicidade, vou te dar filho, mas agora a mulher foi tirada. E este é o pagão, é um rei pagão, o que é que vou fazer agora? Mas ele agora foi restituída à esposa. Então o seu coração estava calmo, estava feliz, e nesta condição ele podia já orar. Veja, quando o seu coração está em problemas, como é que você pode orar? Quando o seu coração está em problemas, está em sofrimento, você não pode orar bem. Mas porque a esposa foi restituída, ele orou com alegria, ele orou com toda a certeza, e Abraão orou a Deus. E sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Vimos para Job 22. Receba, eu oro, Senhor, e colocou a sua palavra no seu coração. Ele recebeu a palavra de Deus, recebeu o mandamento de Deus, recebeu a instrução de Deus, e é o que ele diz. Verifique a sua vida, viva uma vida justa, tenha a graça de Deus em ti, tenha a obediência da palavra de Deus que Ele mandou. Então você coloca essa palavra no seu coração, agora no versículo 23, em Job 22, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, afastada a iniquidade da tua tenda. Esta é a condição. Então veja o versículo 27 agora, veja o que segue ali. Tu orarás a ele, e ele ouvirá, e pagarás os teus votos. Todo o cometimento que você fez, toda a consagração que você fez, e no dia da aflição, no dia de doença, no dia de problemas, Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou te servir mais, vou dar de mim mesmo, não vou contar nada como importante para mim, eu vou te servir e pagar o seu voto. Então, no versículo 28, determinando tu algum negócio, será firme. Lembra, coloca a iniquidade muito longe entre ti e ele, e a luz brilhará em teus caminhos. A sua luz vai brilhar no seu caminho. Amém. Isaías 58, 8. Versículo 8. E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura então há pessoas que estão manejando a vida, não estão doentes, nem estão bem, não estão fortes, não são ágeis, parece que estão fracos e doentes, mas ainda estão tentando
mas a vida não está de como queriam que fosse. E a promessa de Deus é que tenham a vida, aquela vida de Cristo que foi manifesta em nós, não está lá. Então, quando você olhar as condições que o Senhor diz então, romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Versículo 9, ele nos diz no versículo 9, então clamarás e o Senhor responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Veja aqui a condição: se tirares do meio de ti o jugo. Então, vasculhe a sua vida, examine a sua vida. Talvez tenha aflição ou não, você quer chegar nos céus. O Senhor já tirou jugo fora do seu povo. Então, nos deu a promessa, diz, tomai o meu jugo. Tira outro jugo. Então, aprendei e tome o meu jugo, aprendei de mim, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, você descobre que as pessoas, você pode dizer de uma linguagem que você está colocando um jugo sobre as pessoas. Então, tem problemas, desafios, você está orando, e você está à busca a face do Senhor, e o jugo da aflição parece que está lá. Ele diz, você tirará o jugo e o estender do dedo e o falar vaidade. Se você fizer isso, a bênção de Deus vai se multiplicar na nossa vida em nome de Jesus. Então, vemos agora para número 3. Número 3, a cura prometida para os buscadores sinceros. A cura prometida para os buscadores sinceros. Nos diz em Tiago 5, 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Lembra dessas condições? Lembra, tem que confessar os seus pecados, tens que virar contra os pecados, tens que retornar ao profeta, as coisas do profeta ou do membro que você tirou. Você tem que tirar o jugo das pessoas que você colocou o jugo neles, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. É Isaías 57, 18. Isaías 57, 18. Eu já vi os seus caminhos, eu o curarei. Ele cumpriu as condições. O que está errado? Ele já ajustou aquela vida. Aquela vida, eu já vi, eu vou curar. Eu vou o liderar também e o restaurar a ele. Então veja Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. E Jesus respondeu dizendo, tendes fé em Deus. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e te-lo-eis. Algum amém aí? 25. E quando estiverdes orando, perdoai. Estás orando a Deus, quer esta aflição seja tirada em ti, quer aquela doença que seja tirada em ti, marido e mulher,
não falam juntos, quando estiveres a orar, perdoai. Marido e mulher, quando a mulher saiu para a sua casa, então, quando estiveres a orar, perdoai. Quando há a divisão entre os parentes, marido e mulher, as meninas estão com a mãe, os meninos estão com o homem, quando estiveres orando, perdoai. Então, o pai está ensinando as crianças contra a mãe. A vossa mãe é feiticeira, a vossa mãe está a cobrir a minha estrela. Então, enquanto estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas, se vos não perdoardes e continuar a orar, mas se não perdoardes, continuar a jejuando, então, mas se não perdoardes, mas você ainda está a jogar um game com os outros, você está tendo algo secreto com outra pessoa, mas se vos não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, 1 de João 3, versículo 20. Então, ele diz, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Quando não há culpa no coração, quando a graça está em nós, perante nós e as pessoas e todos os membros da igreja, o seu coração está puro, não há algo que você cobre, você não faz nada secretamente. Se o nosso coração não nos condena, então temos confidência para com Deus. No versículo 22, qualquer coisa que lhe pedimos, porque guardamos os seus mandamentos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, ponto número 2, a oração prevalecente para os fiéis. Vamos considerar 3 coisas. A oração sem ego de seus servos feridos. A oração sem ego de seus servos feridos. Número 2, a oração autossacrificante de seus pastores fiéis. Número 3, a oração dos buscadores santos e ferventes. Então vamos voltar para número 1. Número 1, a oração sem ego de seus servos feridos. Tiago 5:17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Era um homem em toda a nação. Então, a nação estava se desvalorizando. A nação estava a ser má. Então, esta nação de Israel era uma nação justa, mas foi tornada uma nação injusta, sem Deus. Então, por causa disso, Elias, o homem de Deus, ele ficou preocupado para voltarem a Deus. Tinha que ver a mão de Deus. É por isso que ele orou. Então não havia chuva, não choveu por 3 anos e meio. Agora a nação estava assim, era para ser trazida a Deus. Orou outra vez. Então os céus deram a chuva. Então, e a terra produziu o seu fruto. Conhece a história. Então, vamos refrescar esta história. Então, 1 de Reis 17. 1 de Reis 17, 1.
Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, porque cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. É que fomos ditos lá em Tiago. Então ele diz: de acordo com a minha palavra, não haverá chuva, nem orvalho, até nos 3 anos e meio. Então Deus disse a ele: vai se mostrar a Acabe dizia 18:21, ele veio ao Senhor. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quanto cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Culpa, parou ou fechou as suas bocas. A condenação os silenciou. Se querem seguir o Baal, o Deus de Israel é o Redentor. Tinham o abandonado, por isso calaram. Então, por isso ele deu a condição: eu sou. Então, eles lhes desafiou para que pudesse fazer um sacrifício. Então, cortar, levai tudo, colocai no altar. Então, aquele Deus que respondeu pelo fogo, então este é o verdadeiro Deus. Então, estes profetas começaram a orar. Então, os profetas de Baal não tiveram resposta. Então, você está orando ou está adorando outro Deus, você não está vivendo bem. Então, para uma oração de fé, todos esses profetas não podem fazer nada para Israel. Então, sem Deus não pode fazer nada para a nação. Então, eventualmente, Elias veio e disse: tudo bem, achegai-vos a mim. Então, repararam o altar de Deus, então orou. Então, vamos ver no versículo 36. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, e o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. Esta é a minha meta, este é o meu propósito: orar a ti, ó Senhor, que seja conhecida por todos os israelitas daquela nação que voltou atrás, que tu és o Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Não porque eu tenho uma agenda privada, eu estou fazendo isto pela sua palavra. Esta é a oração respondida. Quando você sabe que faz tudo, diz tudo e opera tudo, como está escrito, para a sua glória e para as pessoas voltarem para o Senhor. No versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu... Então, este é o propósito, este tem que ser a sua meta. Sempre quando você orar, é para que este povo conheça que és o Senhor Deus, não ídolos, não a idolatria abominável, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, versículo 38 diz: e então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39, somos dito que o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Deus único, Redentor, Criador dos céus e a terra, aquele que tem todo o poder, aquele que nos redimiu, Ele é Deus. Eu sou o Senhor é Deus, sou o Senhor é Deus. No versículo 41 somos ditos: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 42, e
Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. No versículo 43, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Mas ele sabia que a oração de um justo tem muitos efeitos, produz muito efeito. A oração fervente, a oração efetiva. Então, a oração com a base, com o homem justo, tem muito efeito. Então disse ele: torna lá 7 vezes. 44, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. Versículo 45, e sucedeu que então orou 3 anos e meio, e aconteceu que no tempo certo, sucedeu que entrando os seus enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então, assim entendemos que o coração da nação queria que o coração da nação voltasse para Deus. Então temos que orar com todo o nosso coração e o Senhor vai responder. E traremos a nação de volta para Deus em nome de Jesus. Agora, número 2, as orações autossacrificantes de seus pastores. A história aqui é que os filhos de Israel queriam adorar, e Deus disse que, em Êxodo 32, versículo 10. 32, versículo 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se conceda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Intercessão do homem de Deus, versículo 11 diz, no versículo 11 diz: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? No versículo 12, diz: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do seu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha, versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disse que havia de fazer ao seu povo. Veja, versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Veja o sacrifício pessoal. Então, para que o povo possa ser restaurado, para que possam conhecer e entender que tu és o Senhor, seu Deus, e eles são o seu povo. Então, este é o tipo de oração que o Senhor quer que nós possamos fazer para se preocupar com o povo que está longe de Deus, para que o Senhor possa restaurar a eles. E não estamos a olhar apenas de uma grande posição, uma posição alta, mas se estás a orar, então o seu coração está na sua posição, está na sua exaltação. Estejam as pessoas da igreja
entrem nos céus ou não, restaurados ou são santificados ou não, ou são arrebatáveis ou não, você apenas está fazendo progresso, o Senhor vai te exaltar e te dar uma posição alta aqui na terra e lá nos céus. Você não se importa com outras coisas, você não tem o coração do pastor e você não pode orar pelo povo do amor para que o Senhor possa lhes trazer de volta. Veja Romanos 9, 1. Romanos 9. Eu vejo a verdade em Cristo. Versículo 2. Versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tendo grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos, que são meus presentes segundo a carne. Então, viu que não estavam dando vida em Cristo. Se morrerem nesta condição, iriam para o inferno. Eu conheço, o nome está no livro dos céus, e se eu fosse separado de Cristo, se isso pode lhes trazer a salvação, isso estará tudo bem, mas sabe, então Deus não podia fazer isso. Cristo se sacrificou e o sacrifício de Saulo não teria nenhum significado, não era necessário para lhes trazer a Cristo. Mas o ponto é, ele estava pronto para se ser sacrificado, para quê? Para que o povo possa vir ao Senhor. Veja o número 3 aí, o número 3. A oração dos buscadores santos e ferventes. Todos nós temos o coração que buscam e queremos com que estas pessoas, o povo de Deus, que ainda estão no mundo, ainda não estão salvos, queremos que ouçam a palavra de Deus, estão perdidos como ovelhas sem pastor, não conhecem o caminho para o reino, e estamos orando, pedindo, buscando, pregando, evangelizando, testemunhando que isto voltem ao Senhor. Queremos ter parte deste coração de Cristo e a natureza de Elias e também do Moisés, queremos partilhar neste corpo para que outros também possam conhecer a Deus, e a nossa oração é direcionada neste estilo. É Mateus 9:36. 9:36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Você vê na vizinhança, você vê isso tudo na comunidade ou uma certa igreja, a igreja que não tem bases bíblicas, que a fundação não é ensinada, está a passar. Eu vou para a minha igreja, você vai para a sua igreja, mas você fica preocupado com eles, você está buscando a eles, você está orando a favor deles, estás pregando neles. Então nos diz no versículo 37, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E ele diz no versículo 38, rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então temos que chorar, temos que orar, chorar, buscar a face do Senhor. Precisamos de ser apaixonantes na oração pelas pessoas que não conhecem o Senhor, para que possam voltar e conheçam o Senhor. Lamentações 2:18. Então, o coração deles clamou ao Senhor, ó muralha da filha de Sião. Então, você está a perguntar, onde é que você vai? Eu vou evangelizar, vou testemunhar, quero alcançar lá. Então, mas você já chorou, você já orou em secreto, você já derramou o seu pedido. Ele diz,
corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas dos teus olhos. Levante, clama de noite. No primeiro das vigílias, derramam o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos que desceram de fome à entrada de todas as ruas. Então, se você olhar para Salmos 2, versículo 8, temos que pedir pelas almas das pessoas que estão perecendo. Temos que pedir ao Senhor. Ele diz... Então, depois disso, o Espírito Santo virá sobre ti. Então, sereis testemunho em Jerusalém, Judeia e Samaria e em todos os confins da terra. Então, mas se o Senhor vai nos dar as almas dos fins da terra, então temos que orar, temos que pedir ao Senhor. Então, Ele nos concederá o coração para até aos confins da terra, para que possuamos. É assim que a igreja primitiva orou. Então temos que evangelizar para que a comunidade possa testificar que este é o mundo virado de pernas para o ar, possam voltar. Estavam prontos eles para fazer isso porque eles oraram. Estavam prontos para fazer isso porque intercederam. Estavam prontos para fazer isso porque derramaram os seus corações a Deus. Então, estavam preocupados, estavam apaixonados por pecadores que ainda estavam no pecado, não tinham a salvação do Senhor, e por causa desta paixão que foram aos seus joelhos e depois saíram e falaram ao povo. E muitas pessoas voltaram para o Senhor. É Atos 4, 24. Atos 4, 24. E quando ouviram isso tudo, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Versículo 29 diz: Agora, pois, ó Senhor, olha para as Tuas ameaças e as ameaças não pararam o seu evangelismo. Então tinham mais poder, mais desejo nos seus corações para que nenhuma coisa do mundo podia parar. Diz a mesma coisa conosco. Quando temos a preocupação com o povo, nós sabemos que Jesus Cristo, se vier agora, muita gente irá perecer e vão perecer no inferno para sempre. Por causa disso, temos fervência, temos paixão por causa disso. Então, há algo que nos compele para sairmos e falarmos para Ele, para lhes trazer. É o que aconteceu aqui. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. No versículo 30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, no versículo 31, e somos dito que, e tendo orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, anunciavam a palavra da salvação e anunciavam a palavra da graça, anunciaram a palavra do Evangelho, da Boa Nova, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E muitos vieram ao Senhor. Agora, ponto número 3. Então, a oração perseverante pelos caídos. Então, somos ditos em Tiago 5:19. Irmãos, se algum entre vós
tem desviado da verdade, se algum de vós tem se desviado da verdade, se algum de vós tem se desviado da verdade, alguém era crente, era filho de Deus e depois foi após a vida, foi após as coisas do mundo que não tem proveito, e foi após a religião que não tem proveito, foi após as coisas deste mundo, pertencentes ao Deus deste mundo, e saiu do reino, e saiu da fundação, saiu do rebanho. E, irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, aqueles que caíram, temos que nos preocupar. E a nossa oração não estar centrada naquilo que eu quero. Naquilo que eu quero é acerca do meu negócio, acerca daquilo que são coisas gerais. Então, estamos preocupados com aqueles que estão caídos, aqueles que estão voltando atrás. Diz aí no versículo 20, diz, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu irmão, se algum entre vós, crentes, que era filho de Deus antes e sabia a verdade, saiu da congregação dos justos, agora é pecador, que saiba essa pessoa, que o ganhador de almas, o buscador, que saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Essa pessoa, se não for salvo, vai morrer, vai sofrer para sempre. Mas se alguém for após esse indivíduo, é uma pessoa apaixonante, buscando nele, ele salvará a alma dessa pessoa, então vai ganhar, vai cobrir, dizia, a multidão de pecados. Então, devemos considerar 3 coisas aí. A piedade divina para os apostatados caídos. 1. A piedade divina para os apostatados caídos. Então, Deus tem piedade daqueles que caíram. Não quer que ninguém se perca, mas para que todos venham à restauração, ao arrependimento, para que venham a Deus. 2. Rogo diligente por crentes fiéis. Pedimos a Deus por eles. Nós estamos perante Deus, orando a seu favor, para que Deus possa lhes conceder a convicção, e o Senhor vai trazer a salvação. Então vamos a eles e pedimos em nome deles, para que possam voltar a Deus. Então, rogo diligente por crentes fiéis. 3. Promessas declaradas para o total limite. Então, vamos voltar para 1. Piedade divina para os apostatados caídos. Vou julgar-vos-ei. Ezequiel 18, versículo 30. Então veja este arrependimento e volta de todos os seus para que a iniquidade não te arruína. O Pai Celestial tem piedade dos caídos. Então, somos ditos no versículo 31, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tem piedade. Então, somos ditos em 32, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. Então veja 2 de Pedro 3, 9. O Senhor não tarda concernente às suas promessas, mas não quer que nenhum pecador, nenhum apóstata, nenhum falso profeta, aquela pessoa má, transgressor, não quer que ninguém pereça, mas para que todos os pecadores, todos os apóstatas, todos venham ao arrependimento, ou arrepender-se.
Número 2 aí, o rogo diligente por crentes fiéis. Isaías 43, 45. Então, diz que está pronto para salvar. Então, foram tirados pelo sangue do Cordeiro, limpos. Ele vai perdoar, ele vai livrar. Então, o seu pecado não será lembrado contra eles nunca mais. Então, versículo 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Apresenta as suas razões para que se possa justificar. Então, alguém vem, ou aquele que voltou atrás, nós sabemos, conhecemos alguns apostatados e oramos e vamos a eles para os trazer para a salvação e de volta para toda a provisão do Senhor. Em Gálatas 6 diz: irmãos, se alguém já caiu e já saiu, versículo 1, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, então, vós que sois espirituais, você ainda está em pé, você ainda tem a graça de Deus sobre si. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Agora veja, número 3 agora. Número 3. Promessas declaradas para o total limite. As promessas de Deus são disponíveis para nós, são disponíveis para qualquer pecador para se arrepender. Quando se arrepende, a Deus lhe dará o perdão. As promessas de Deus estão lá para os crentes. A promessa de santificação, que vai escrever a sua palavra no nosso coração. A promessa de Deus está lá para nos santificar, para nos batizar pelo Espírito Santo. A promessa de Deus está lá para todo membro de Cristo, todo filho de Deus, toda aquela pessoa que necessita. Então, vai nos dar a vida, vai nos dar com abundância. Então, vamos para Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito, é a promessa de salvação, promessa da justiça te diz respeito, promessa de cura, a promessa te diz respeito, promessa de livramento, a promessa da sua palavra sobre nós, a sua promessa é para nós, é promessa de conserto, da dádiva do Espírito Santo, do batismo, da imersão, do poder, do envelopamento do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito, as promessas de força que o Senhor vai te guardar na sua força, no seu esforço, e nenhum mal te sucederá. A promessa de Deus está lá, é para ti, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você está em pé orando e está com condições para se cumprir, então ora para tudo e para todos, aquilo que... Então você ora de acordo com a expectativa de Deus, o Senhor vai te responder, vai responder a sua oração, vai cumprir as promessas na sua vida em nome de Jesus. 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, todas as promessas de Deus
Então veja essas promessas de Gênesis a Êxodos e de Josué e também todas as promessas no livro de Ruth, então esta, Neemias, todas as promessas de Deus. Então você pode apanhar em Salmos, Provérbios, também Isaías, Jeremias, Ezequiel, você pode ter essas promessas até o fim do Velho Testamento e também continua as promessas, Marcos, Mateus, João, todas essas promessas até a revelação, todas as promessas de Deus nele. Quando você continua nele, você permanece nele, são sim e sim. Amém. Porque todas as quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele, e amém. Você será exaltado na sua vida. Quando você vier a ele, você clama a ele sobre essas promessas, você estará numa estatura muito alta. Então, coisas e promessas de Deus serão abundantes na sua vida, em nome de Jesus. Em 2 de Pedro 1, 3. 2 de Pedro 1, versículo 3. De acordo com a sua divina promessa, não vamos... Tudo quanto é espiritual, tudo quanto é profissional, tudo quanto é natural, tudo na sua família, você não vai tudo na obra que estamos a fazer. Então, tudo quanto nós precisamos para evangelismo e também para edificar o corpo de Cristo, não nos faltará nada, porque de acordo com o seu poder nos deu tudo que diz respeito à vida, pelo conhecimento que nos chamou, pelo seu conhecimento que nos chamou para sua glória e virtude. Te chamou para glória e virtude. Haverá glória na sua vida, haverá glória na sua família, haverá glória no seu ministério, na sua ministração, em nome de Jesus. Haverá virtude. Não haverá voltar para trás, não haverá vaidade na sua vida. Todas essas coisas que podiam te degradar, destruir o seu nome, então o Senhor tirou da sua vida em nome de Jesus. Então nos chamou para a glória e para a virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas sejais participantes da sua divina natureza. Alguém pode dizer amém aí. Então, em outra altura, então eu vos disse, há pessoas que quando oram, então se concentram na sua oração em Satanás, então falam com Deus 1 minuto e depois param, dizem Satanás, vê Satanás dentro dele, demônio dentro dele, então me deixa Satanás, mas você tem uma natureza divina, você diga a Deus, tenho uma natureza divina. O leão da tribo de Judá não ficará no meu coração, não será o seu problema para ti, em nome de Jesus. Estranhos, qualquer que seja, podem ser demônios, não terão a última palavra na sua vida, em nome de Jesus. Calvário venceu, Calvário destruiu tudo, e você tem Cristo vivendo em ti, e a esperança de vida, toda a natureza de Adão, toda a natureza de Satanás, a natureza das pessoas e a natureza das forças ocultas não terão poder na sua vida, em nome de Jesus. Porque nos dado uma graça muito maior, para que possamos ser participantes da natureza divina. Havendo escapado, você escapou da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Os corruptores não terão parte na sua vida. Os corruptores não terão força na nossa igreja. Nós escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, quando você crê, as promessas serão cumpridas. Tudo quanto você crê, isso vai se cumprir.
tudo quanto você permanece, assim que você for vir a Deus e você permanece nas promessas de Deus, serão cumpridos na sua vida em nome de Jesus. Romanos 4, 20. Romanos 4, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus. Então, quando você olha para a promessa de Deus, isso é muito bom para você ser verdadeiro. Isso é muito bom, porque você crê nas promessas de Deus e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você será um fazedor, e há um fazedor dentro da minha vida. Estando certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta. Agora, versículo 24. Olha para isto. Mas também por nós, também por mim, também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o Senhor, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, para o nosso livramento, para a nossa santificação. Ele foi ressuscitado para a nossa redenção total. Agora tudo está disponível. Qualquer que clamar o nome do Senhor será salvo, será livre, será santificado, será batizado, abençoado. Qualquer que seja a promessa que estamos a clamar a Deus, essa promessa será sua. Está feito. Eu disse, está feito. Você não voltará para trás ou voltará para casa de mãos vazias em nome de Jesus. Eu não voltarei. Não voltarei para casa de mãos vazias. Que isso possa se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos levantar e falarmos com o Senhor em oração para o poder irresistível da oração, da fé. É irresistível. Venha a Deus e ora. Então, permanece nas promessas, não volte nessas promessas. São suas essas promessas, vão se cumprir.